Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, Aislan Borba, diretor de operações aqui da Zopo, e esse é mais um episódio aqui do Zopcast. Você pode conferir esse e todos os nossos episódios na sua plataforma de streaming favorita, mas em especial no Apple Podcast, no Spotify, no YouTube, YouTube Music e na Fluids, a Netflix do Bitrix 24. Se você está assistindo esse episódio, não se esqueça de se inscrever, deixar sua curtida e também deixar um comentário com uma sugestão de um tema ou de um convidado para uma próxima participação. Meu convidado de hoje é o Eduardo Dada, ele que é diretor da Unicoper. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Maravilha, maravilha. Eduardo, a gente estava conversando aqui na nosso pré-papo, na nossa pré-entrevista, né? E muita gente não sabe exatamente o que é uma cooperativa de seguros e qual que é a diferença dela de uma seguradora tradicional. Legal. Bom, primeiramente quero agradecer pelo convite, tá? Pessoal da Zopo e você, Aslan, o Alec também, que fez a conexão com a gente aqui, e ter a oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão importante para o desenvolvimento da economia, né? Hoje, uma cooperativa de seguro, ela busca ser o que uma cooperativa de crédito é para o sistema financeiro de fomento a crédito, tá? Então, tu imagina que dentro do sistema financeiro nacional, tu tem a figura do banco, tu tem a figura da cooperativa de crédito e tu tem a figura de uma administradora de consórcio, né. Uhum. Então, tu imagina que a cooperativa de seguro, ela se posiciona no mesmo espaço que a cooperativa de crédito, tá, Uhum. enquanto estrutura societária. Imagina que o consumidor, ele vai buscar uma solução em relação ao crédito. Então, ele tem hoje a possibilidade de contratar um financiamento bancário por meio de uma instituição que tem uma estrutura societária SA, ele tem a possibilidade de contratar uma cooperativa de crédito para atender aquela demanda e ter acesso ao crédito, e ele tem a possibilidade de congregar junto de um grupo, de consórcio para atingir o mesmo benefício. Veja que todos eles vão entregar a mesma solução, né. Uhum. Mas a estrutura societária deles é diferente, e aí quando a gente fala de administradora de consórcio, tu tens uma particularidade em relação ao produto. O produto da administradora de consórcio, ela é um pouco diferente, né. Já a cooperativa de seguro e a cooperativa de seguro e a seguradora é a mesma, a cooperativa de crédito e o banco é a mesma é o mesmo produto, o que muda é a estrutura societária, enquanto uma é uma SA, o outro é uma, entidade com finalidade, lucrativa, que é no caso a SA, e a cooperativa tem finalidade lucrativa para com os seus cooperados, ela não tem finalidade lucrativa com relação aos sócios, donos, vamos colocar assim, é todo grupo de cooperados. Então, basicamente, é uma organização de pessoas no formato de cooperativa para entregar uma solução de seguro, a exemplo do que uma seguradora tem. A expectativa com isso é entregar uma solução, que a consiga atingir o poder de compra, a exemplo do que as cooperativas de crédito fazem, competir e melhorar o mercado como um todo, tá. Hoje, a com a aprovação da LC 213, que foi aprovada, a Lei Complementar 213, que regulamenta o nosso mercado, a gente tem essa possibilidade de se equiparar e estar em pé de igualdade com as seguradoras, ofertando os mesmos produtos, criando produtos na mesma linha. Legal, legal. Então, até então, esse mercado ele não era regulamentado. Não, o nosso mercado ele surgiu como um formato de administração, de despesas passadas, né. Eu brinco muito, eu falo com o exemplo do condomínio, imagina que, inclusive a estrutura societária de uma associação de proteção patrimonial mutualista veicular, ela se dá no formato, de condomínio, onde todas as pessoas elas contribuem mutuamente, para ter um fundo que vá cobrir as despesas que aquele condomínio de fato precisa para entregar o seu objeto social, que ali no caso é o bem-estar dos condôminos. Quando a gente fala de proteção patrimonial mutualista, a gente está falando de um grupo de pessoas que contribui, para
cobrir as despesas de todo o grupo de cooperados ali. Então a análise específica, ela sempre foi feita com base, num risco passado, né. Isso é legal? É ilegal? Legal é o artigo 5º parágrafo 6º, né, então, da Constituição Federal. Então imagina que, é lícito eu montar uma associação onde eu vá unir pessoas para dividir despesas e congregar num benefício, comum? Uhum. É. Agora, o que não tinha de fato era uma lei que regulamentava o formato que essas associações, elas se organizariam. E aí o que aconteceu com a aprovação dessa lei foi a criação da figura da administradora de proteção patrimonial mutualista, onde cada grupo necessariamente precisa ter uma administradora. Então na prática o que existe é, cada condomínio agora tem que ter uma administradora profissional. É Uhum. isso que na prática, acontece. E quando a gente traz para as cooperativas, a gente tem essa, a manutenção, do risco e da administração daquele contato com aquele consumidor. A administradora, ela de fato, ela absorve aquele risco da singular, mas ela também estabelece governança, compliance, que aquela associação, ela de fato precisa congregar. A cooperativa não, a própria cooperativa singular, ela institui um sistema, a exemplo que aconteceu no crédito, né, que hoje a gente tem inúmeros sistemas cooperativos, Sicob, Sicredi, Cressol, Ailus, eh, ou ela de fato, ela pode até por conta, né, entregar todo o compliance necessário, pra conseguir, de fato, manter aquele cliente dentro do risco da própria cooperativa singular. Então, imagina que quando tu tá se associando, por exemplo, num Sicob da vida, num Sicredi, tu não tá se filiando ao sistema Sicob, ou sistema Sicredi, ou sistema Cressol. Você está se filiando à cooperativa singular da tua cidade, que faz parte desse sistema. E esse sistema, ele te oferece todo um compliance regulatório de tecnologia, onde tu vai ter ali congregar com, o mesmo app com todas as singulares, mas o relacionamento ele se dá com a cooperativa singular, com o teu o diretor, ele está muito próximo, né. O recurso, ele não vai para o Sicob, para o Sicredi Federação, não, ele fica na cidade, na cooperativa, pois esse é o objetivo. A cooperativa, ela vem na mesma linha, tá. A cooperativa de seguros, ela vem na mesma linha. Então tu imagina que quando tu, contrata um seguro convencional, a perspectiva é tu tá alimentando e vai ter um benefício com aquele prêmio que tu tá contratando se houver um evento danoso, né, um sinistro que gere um dano para o teu veículo, por exemplo, mas o teu recurso, ele não vai ficar na tua cidade, ele não vai gerar fomento à economia local, ele vai ser transferido para uma instituição que, na grande maioria, tá lá na Paulista, em São Paulo. Quando a gente está falando de, eh, uma entidade local, no caso uma cooperativa de seguro, o recurso ele fica na comunidade, ele fica na região de atuação En e ele serve para fomento à economia local também. Quando a gente fala em fomento à economia local, a gente está falando de emprego, gerar emprego na cidade de fato onde essa cooperativa está, né? Tanto para congregar junto com a cooperativa, para prestar serviço para a cooperativa. Então, veja que é um ecossistema que ele gera não só, uma eh, o fomento à economia local, mas ele também ele congrega valores que, eles vão além do que o capitalismo ele consegue entregar quando a gente está falando de visar o lucro, né. Entendi, entendi. Porque o cliente, ele é um sócio também, né. E aí a própria legislação de cooperativa, ele tem a própria questão da distribuição de sobras e um monte de coisa interessante que a parte do público talvez já tenha familiaridade pela analogia com as cooperativas de crédito e tudo mais, e isso acaba tendo aí uma analogia interessante para a gente entender o que a gente pode ter ali com as cooperativas de seguro, né, veicular. Bem legal, bem interessante isso.
Essa lei é recente, né? Sim. Qual que é a previsão de vocês para a expansão do setor? Tem uma previsão agora que tem essa questão? Sim. Hoje a gente está construindo o infralegal, né. Uhum. Quando a gente fala a gente, é o setor, aguardando e, auxiliando o regulador no que a gente tem de espaço, né, Uhum. para congregar junto com ele na construção do infralegal. Então a lei ela foi aprovada agora em janeiro, dia 15 de janeiro de 2025. E a gente está num momento onde todas as associações de proteção veicular que já atuam e é a grande massa no mercado, a gente está falando em pouco mais de 3.000 associações de proteção veicular, elas têm até o dia 15 de julho agora para fazer o cadastro delas, prevendo ou a contratação de uma administradora ou o encerramento das atividades. E aí quando a gente fala de cooperativas, a gente tem a perspectiva de receber um link específico para as cooperativas que já atuam com proteção veicular mutualista, para fazer esse cadastro, né. Mas o que a lei prevê é, depois de cadastrado, a expectativa é de um período de 3 anos de adequação, né. Então para ou encerrar as atividades, se não houver, vamos dizer assim, se o plano de viabilidade financeira ele não for, atingido na íntegra, o plano de compliance necessário não for atingido na íntegra, descontinuar a atividade ou, de fato, congregar com um sistema maior, né, e ter um processo de fusões e aquisições para que esse grupo ele não fique desamparado. Eu enxergo que num período aí de 1 ano e meio, 2 anos, a gente vai ver uma enxurrada de entidades, menores se juntando e, congregando em formato de cooperativa, até mesmo aderindo a esse formato, porque é a única maneira que eu enxergo de preservar a autonomia em relação ao risco, né. Quando a gente fala da figura da administradora, tu transfere totalmente a responsabilidade para isso. Tem até uma rixa, né, no setor, que entre administradoras de proteção patrimonial e cooperativas, onde, eh, ambos entendem que têm um melhor caminho, né, e a gente enxerga que eu aqui como, líder cooperativista que sou, inclusive tem mais cooperativas que congregam comigo no movimento de criar essa instância superior, né. eh eu enxergo que o cooperativismo ele deve ser, muito fomentado por meio de players que já atuam com proteção patrimonial mutualista, e, eh, iniciativas que outrora não olhavam para o setor, mas que atuavam como cooperativa, vão começar a ter essa possibilidade, porque agora existe o oitavo ramo dentro do cooperativismo, Hum. né. Então, eu enxergo um fomento muito grande, não só no alto, mas N seguros que agora tu tem a possibilidade de congregar num sistema para montar produtos para fomentar a economia do país. Uhum. Mas eu digo nem tanto em relação a empresas prestando, mas eu digo o seguinte, ali na nossa pré-conversa você me deu um número, né, de mais ou menos, cooperados ali, eu acho que era Isso. 9 milhões mais ou menos de Isso. A gente estima que a gente impacta aproximadamente, 9 milhões de pessoas quando falo como setor como um todo, isso mesmo. de seguro automotivo, né? Não, é apenas proteção patrimonial mutualista. A gente está falando de aproximadamente, hoje a gente está falando de 3.000 entidades de proteção patrimonial mutualista, Uhum. tá, e uma média dessas entidades é um número de 3.000 associados por entidade. Entendi. Então Na média 9 milhões, é. é Entendi. Mas eu me refiro, por exemplo, à projeção agora que as entidades vão poder ter um nível de formalidade um pouco maior, vão uhum. surgir essas movimentações. Tem uma previsão do setor para aumentar essa quantidade de vidas aí? Olha, Ou vocês acham que isso não vai ser afetado muito? não, eu acho que, eh, quando o regulador ele nos traz para dentro da casa dele, fala assim: "Ó, eu quero que vocês estejam aqui e construam conosco", a expectativa deles é aumentar o acesso ao maior número de pessoas, para que esse número de cada 10 pessoas que têm veículo, não seja 7 não tem nenhum tipo de proteção. Então, Uhum. a expectativa do regulador é que isso de fato,
acelere o número de pessoas que utilize eh, soluções de seguro como um todo, seja por meio de cooperativas, associações, e até mesmo gere uma melhor competitividade nas seguradoras que já atuam, né? Uhum. Porque agora que o mercado é regulado, não há desincentivo, vamos dizer assim, se uma cooperativa consegue fazer, a seguradora também tem que fazer. Senão o Uhum. consumidor ele vai acabar optando por uma solução que também é regular e atinge o poder de compra dele, né? Então, enquanto regulador, eu enxergo que essa é a expectativa, né? Agora, eu enxergo também que atingir o nível de compliance necessário, escriturar reservas não é algo simples. Então eu enxergo que antes da gente ter uma rampagem em relação ao número de novos, pessoas aderindo, eu enxergo que a gente tem que, resolver nossas feridas em relação a estar compliant e adequado para que o setor de fato consiga. Então, eu tenho expectativa de que, a gente passe por um período de consolidação agora, do mercado, onde a gente vai ter muitas entidades, ou sumindo ou sendo absorvidas por outras, para depois os que de fato continuarem no mercado, sim, conseguir fazer esse movimento de fomentar, esse mercado que a gente tem, que hoje ele é um mercado muito, subpenetrado. Entendi, entendi. Por isso que tu espera esse período aí de 2, 3 anos para acontecer isso e depois sim, a gente pode prever esse aumento de barras. Exato. E, ah, hoje o que o cooperativismo de crédito fez foi, algo que seguiu a mesma linha, né. Uhum. A gente teve aproximadamente 20 e tantos anos atrás o processo de regulamentação das cooperativas de crédito, e hoje a gente tem, Cicobi, Sicredi aí sendo eu acho que a a quarta maior instituição financeira do Brasil quando tu olha para o sistema, né, Uhum. quando tu olha para o sistema e junta todas. Eh, então, eu acho que houve um processo de consolidação disso, né. Houve um processo de consolidação, onde eles foram muito, pisoteados pelas instituições que ali estavam, pelos bancos, eh, e agora, de fato, eles ocupam um espaço. E eu enxergo também, uma excelente oportunidade, por exemplo, para quem tem uma cooperativa singular, por exemplo, que faz parte de um sistema desse, ao invés de ter uma corretora de seguro prestando serviço, eh, congregar com uma ou constituir uma cooperativa de seguro, porque hoje a lei ela dá alçada para isso, né. Então tu pode constituir uma cooperativa de seguro do lado e servir como, amparo na parte de seguros financeiros para a cooperativa de crédito. Então tu imagina hoje que cada financiamento imobiliário que a um Sicredi da vida faz, ele precisa ter um seguro prestamista. Uhum. E hoje se contrata uma entidade privada, né, para fazer isso. Tu contrata, por exemplo, uma Tokio Marine, tu contrata uma Allianz, tu contrata uma Zurich. Agora tu imagina que essa cooperativa ela pode conceber uma cooperativa de seguro e dar amparo para o próprio canal que se cria com a cooperativa de crédito. Então Resolver o problema dentro de casa dele. as possibilidades de fomento a seguro, eles aumentam de maneira exponencial. Isso eleva a concorrência, tá. Isso de fato a gente sai de um patamar hoje de 150 seguradoras, tá, 150 seguradoras para pouco mais de 3.000 entidades de proteção patrimonial mutualista, né, dentre elas cooperativas e associações, a grande maioria associações. Então isso de fato vai inundar o nosso mercado com oferta. E a matemática é bem simples, né, é oferta e demanda, né, quanto Uhum. maior a oferta, melhor para o consumidor. Uhum. E ficando melhor para o consumidor, a gente melhora a competitividade, empresas morrem, cooperativas são integradas a outros sistemas, mais fortes, maiores, com compliance necessário. Mas para o consumidor, agora falando do consumidor, para o consumidor, eu acho que é um ganho inimaginável, tá? Inimaginável, pensando na figura do consumidor. Porque ele vai ter o melhor dos 2 mundos, do ponto de vista de ter mais competitividade nas entidades que já atuam, como no caso as seguradoras privadas,
e ele vai ter um novo mercado que é mais apetitoso ao risco, quando a gente fala de lidar com pessoas, atinge uma classe que é desassistida no mercado de seguradoras tradicional. Então, para o consumidor de seguro como um todo, a gente está falando de alto, mas qualquer seguro, eu acho que o cenário é bem, bem, bem positivo. Boa, boa. Dentro do mercado alto, qual que é esse range que não é assistido pelas seguradoras tradicionais que vocês, como, entidade mutualista, atendem com menos preocupação? Então, hoje a gente tem alguns nichos e bem, bem claros e específicos que a gente atende, que a entidade de proteção patrimonial ou a cooperativa de seguro, ela acaba atendendo um nicho, eh, bem focado no que não é assistido no mercado de seguradora tradicional. Então a gente está falando ali de motorista de aplicativo, motoboys, eh, mas o mercado é muito grande, e acaba que quando a gente acaba atendendo, por exemplo, alguém que na sua fragilidade não foi atendido, ele acaba indicando Uhum, para quem já é atendido, e a gente acaba atendendo essa pessoa que também é atendida pelo mercado. uhum, Então há competitividade, mas hoje, em linhas gerais, de cada 10 pessoas, 7, 10 pessoas que rodam com um automóvel ou com uma motocicleta, enfim, com uhum, veículos, não tem nenhum tipo de seguro, uhum. né. Então, pô, é um mercado em potencial gigante para explorar e, desenvolver, produtos, né, que atendam esse mercado. E a nível de cobertura, os serviços oferecidos são idênticos? Muito similares, muito similares. Quando a gente fala de proteção veicular, tem uma diferença onde o cooperado ou o associado, no caso das associações, ele é corresponsável no risco, do ponto de vista do risco que está por vir. Então existe uma presunção legal no estatuto das cooperativas e das associações, da possibilidade do rateio das despesas e de uma chamada de capital. Imagina que o teu condomínio, ele precisa fazer uma obra, mas o que ele tem em caixa, ele não comporta aquilo. O que acontece? Há uma chamada de capital, onde todos os condôminos aumentam as suas contribuições durante o período, até que aquela obra ela se cesse. Uhum. Então, dentro da nossa estrutura, a gente também tem essa presunção quando a gente fala de cooperativas e associações de proteção veicular mutualista. Então, tu imagina que há a possibilidade de a gente fazer chamadas de capital. Então, isso de fato faz com que, na média, a gente tenha um valor de contribuição mensal menor do que o seguro, entregando o mesmo produto com a possibilidade de chamadas de capital num eventual, evento danoso muito, fora da curva, né. Então, hoje, com o amparo regulatório que a gente vem recebendo, a expectativa é de conseguir, transpor isso para o cooperativismo de seguro, criando produtos que atendam essa necessidade e consigam atingir o poder de compra. Eh, Hoje, de fato, o produto é o mesmo, tanto como associação, como cooperativa ou seguradora. Ele muda nas linhas gerais. E eu sempre utilizo o termo de que para o consumidor, o que ele entende é a solução que ele vai ter ali na ponta, entende? Então imagina o camarada que ele quer comprar um carro, aí ele vai utilizar a figura do banco para conseguir um crédito, ele vai numa cooperativa de crédito para Uhum. conseguir o crédito, e ele vai no administrador de consórcio. Para o consumidor, ele pensa na solução, ele não pensa no meio, vamos colocar assim, né? E e isso, eu acho que quando a gente fala de entrega, né, eu acho que é a mesma coisa, quando a gente fala de entrega, no final das contas, no final do dia, a entrega é a mesma. Hoje a gente está falando de segregar estruturas societárias, né, onde as seguradoras e as cooperativas, elas têm um produto de seguro, onde elas fazem uma previsão do risco, com análise do risco com análise no teu uso futuro, e as associações, elas trabalham com a divisão das despesas com o que passou. Então, eh o que eu enxergo é, quem quer ter um seguro com previsibilidade do prêmio que vai pagar, sem nenhum tipo de surpresa, contrata uma seguradora ou uma cooperativa. Quem quer congregar no risco junto e ser parte no risco, vai para uma figura de uma associação de proteção veicular mutualista, entende? Então acho que a solução no final do dia
vai ser o amparo quando ele tiver necessidade de uma assistência de 24 horas, um guincho, um roubo e furto, mas o formato do produto, ele muda. Aqui a gente tem um prêmio fixo que ele não vai mudar, e aqui a gente tem a possibilidade de chamada de capital, né, pautado no que houver necessidade do grupo. Entendi, entendi, entendi. Eduardo, a gente entendeu o que que o teu segmento faz. A gente entendeu que tu é um cara muito apaixonado por isso. Uhum. Dá pra entender. A gente entendeu que, inclusive, tu tem uma posição de liderança, a ponto de, inclusive, ao longo desses 20 anos, você ser um dos caras responsáveis por ajudar a mudar a legislação. Uhum. Tanto é que você tá assumindo uma posição de protagonismo no marco regulatório, certo? Sim. Mas você não se resume a isso, Não. né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eh, como é que você foi parar nesse segmento, cara? Porque eu acho que quando você era criança você não sonhava em ser Não. não sonhava em ser vendedor de seguros, né. Olha, Como é que você parou nesse mercado, cara? eu acho que é bem pertinente a pergunta e é bacana, porque eu sou natural de Joinville, né, Uhum, nascido e criado aqui, e eu acho que eu fui parar nesse mercado meio por um acaso, uhum, mas o objetivo, sempre foi o que me norteou desde lá da minha infância, né. uhum. Então, tudo que a gente precisa é de um porquê forte, né, cara. Tá. É um porquê forte é o que move a gente, né. Uhum, Então, toda pessoa ela tem valores uhum, que ela acaba identificando metas para chegar nos objetivos. Lá atrás, eh, quando eu ainda tinha os meus 17, 18 anos, eu fui trabalhar com vendas e nas minhas andanças trabalhando com vendas, eu acabei que fui apresentado a esse setor, uhum. eh, e no momento eu fiquei um pouco reticente, né, para trabalhar como consultor de proteção veicular desse setor. E até foi engraçado, na época ainda solteiro, morava com a minha mãe. Quem é de Joinville sabe, né, o sonho da minha mãe era ver eu trabalhando na Tupi, né, vestindo aquele uniformezinho azul, vindo de bike, e uma baita empresa, né, mas que entrega valor para os seus colaboradores, tenho orgulho de ser de Joinville e a Tupi ser de Joinville, mas eu falava assim: "Mãe, eu vou fazer você sentir orgulho de mim por Uhum. outra entrega, por algo que eu enxergo que vai ser muito maior e muito melhor". E e eu comecei a trabalhar com vendas nesse setor, e E já era uma associação. já era uma associação. Legal. E a gente começou a impactar vidas e eu comecei a entender que, de fato, eu fazia diferença na vida das pessoas, porque eu entregava a possibilidade de alguém que estava sendo excluído Uhum. pelo mercado segurador tradicional de, ter algum tipo de amparo numa eventual necessidade. Então, todos os pontos de táxi de Joinville, eu sentava, conversava com os taxistas, compunha com eles soluções que atendiam às necessidades dele em relação a roubo, furto, colisão. E a gente foi crescendo e se desenvolvendo, enquanto CPF Eduardo, na medida que, eu atuava enquanto, no CNPJ do outro como colaborador, o meu CPF foi se desenvolvendo, né. Uhum. E aí chegou em determinado momento, eu entendi que os valores que o meu CPF congregavam, quando a gente chegava na entrega do CNPJ daquela associação, a gente não estava na mesma linha. E há uma particularidade, porque quando tu é o consultor comercial ou o corretor de seguros, que é a mesma figura que o corretor de seguros, né, eh, a gente acaba que a gente é a porta de entrada dessa pessoa e qualquer tipo de intempérie que ela tem, ela vem nos procurar, né, primeiro. E aí eu entendi que era uma entidade de Minas, que não congregava com os mesmos valores que eu congregava, e aí eu tive uma preocupação, eu falei: "Bom, meu objetivo era dar orgulho para minha mãe, daqui a pouco eu tô dando, dor de cabeça para ela, porque, a entidade que eu represento ela não tá sendo, honesta com os valores que eu aprendi, né, de berço".
E se ela é uma associação, uma cooperativa e tudo mais, isso tem um peso adicional, né? Porque eu tô vendendo a ideia que as pessoas fazem parte, que é uma coisa comum e por aí vai, né? Exato, exato. Então, a gente constituiu a união, a associação, um grupo de pessoas e lá atrás eu tive a oportunidade de constituir esse grupo, eh, com várias pessoas, entre eles, o Jonas, que foi uma pessoa que me ajudou demais, né, nesse projeto, lá no início, trabalhou anos comigo, amo ele, é uma pessoa que quero muito bem. Uhum. Eh, e a gente iniciou lá com os nossos valores de fazer uma Uhum. entrega real, para atender as necessidades do consumidor de Joinville, do consumidor do norte do estado, do sulista, que na sua maioria é bairrista. A gente foi até engraçado que a gente tinha uma linha de entrada e gestão, e a gente triplicou, quadriplicou quando a gente assumiu a gestão e aqui, né. E a gente entendeu que aquilo ali era todo, eh uma eu coloco que era sei lá, até um trabalhar de Deus para que de fato quando a gente, assumisse a responsabilidade de estar na frente do negócio, de fato as coisas elas, eh, tomassem o caminho que deveriam tomar. E as coisas tomaram um caminho muito bom, muito virtuoso. A gente trilhou por esse caminho de associação de proteção patrimonial durante 8 anos, e há mais ou menos 2 anos e meio atrás a gente entendeu que o cooperativismo era a evolução natural Uhum. para o que a gente tinha como visão, de grupo, de cooperados e o que a gente conseguia entregar para os nossos cooperados. E aí foi onde a gente constituiu a Unicoper e bom, o resto é os resultados que a gente entrega, a gente impacta diretamente, eh, pessoas que não são assistidas no mercado, eh segurador tradicional, a gente gera impacto na economia, a gente emprega pessoas hoje, mais de 60 colaboradores, de maneira direta e vários de maneira indireta. Eh, e eu acho que lá atrás, quando eu tinha uma missão nos meus 17, 18 anos, o meu CPF de dar orgulho, eu não vesti o uniforme da Tupi, mas eu acho que eu consegui dar orgulho para minha mãe e isso é um motivo de muita alegria. Boa, boa. São quantos anos de empresa? A gente está hoje o Eduardo, enquanto gestor de entidade de proteção, veicular entre associação e cooperativa, 10 anos, a gente fundou a União em 2015, mas, eu tenho um histórico aí de mais aproximadamente 3 anos e meio, 4 anos como vendedor, né. Uhum. Então eu já atuo nesse setor há 14 anos aproximadamente, tá. 14 anos que eu atuo nesse setor. E fui um dos pioneiros aí a trazer isso pra Joinville e para o norte de Santa Catarina aqui. Entendi, entendi, entendi. Já viveu as primeiras experiências ali com essa com outro segmento e tudo mais. Bacana, Eduardo, bacana. 10 anos para uma empresa é um tempo muito longevo. Uhum. Imagino que quando vocês começar ainda mais num modelo de negócio que não é tão rígido, né, tem uma certa maleabilidade, imagino que vocês tiveram que, aprender muita coisa juntos ali na sociedade e uma empresa quando começa, uma empresa quando se adapta, ainda mais agora que vão viver um novo momento agora, que vai ter, como você mesmo usou várias vezes a mesma expressão, aumentar o nível de compliance Uhum. e por aí vai. E aqui no Zupcast a gente já recebeu muita gente aqui, tá, de diferentes trajetórias, gente que tá nos últimos anos da carreira e tá se despedindo, gente que tá no auge, gente que tá iniciando, clientes nossos, fornecedores e tudo mais. E uma coisa eu percebi, que muitas pessoas vêm aqui para falar o ponto de virada, Uhum. né, que é quando aconteceu alguma coisa. Tanto é que eu brinco que o nome do podcast tem que ser ponto de virada. Ponto de inflexão, né, ponto de inflexão, ponto de inflexão. Eh, imagino que o teu negócio deve ter tido, porque 10 anos é uma história muito Uhum. grande, imagino que deve Sim. ter tido momentos muito lindos também nessa trajetória, mas qual que foi talvez o ponto de inflexão que vocês tiveram? Porque imagino que por mais que vocês tenham tido pioneirismos, deve ter tido alguns momentos que deve ter sido bem desafiantes, né? Oh. Porque nesses últimos 10 anos, eu digo porque eu empreendo há mais ou menos esse período também, já tive outros negócios e por aí vai. Você pegou transição de governo, você pegou impeachment, você pegou um monte de coisa, você pegou dólar muito barato, dólar muito caro, você pegou
um monte de coisa, você pegou vários países, né, aqui É. na nossa economia, né. Eh, épocas muito boas, épocas muito ruins, pegou pandemia, pegou um monte de coisa. Eh, teve algum momento, assim, que foi um ponto de inflexão, que daí você teve uma coisa que, a partir dali, a Uni Cooper, talvez esse momento de deixar de ser uma associação, se tornar uma cooperativa, o que que foi um ponto de virada que vocês tiveram e só vocês tiveram e a partir dali foi sensacional? Olha, a gente teve a constituição da União lá atrás, que era a nossa entidade associativa, ela foi no governo Dilma, né. Uhum. Então foi bastante desafiador, naquela época já era Uhum. bastante desafiador, a Uma gente dose a mais de coragem, né? exatamente, eu me lembro que foi até quando a gente falava, assim, para os nossos familiares do nosso projeto, eles falavam assim: "Meu Deus, todo mundo fechando empresa e vocês pensando em estar à frente desse projeto e representar esse grupo nesse momento". A gente falava: "Não, a gente tá muito, eh, certo do nosso da nossa missão, a gente sabe o que a gente tem na mão, e a responsabilidade que a gente carrega, então por isso a gente vai em frente". E foi muito desafiador, eh, foi desafiador, pela questão financeira, pra buscar recursos para viabilizar isso, porque tanto eu quanto as demais pessoas que compunham comigo, ninguém era rico de berço, então a gente foi buscar de fato na força da comunhão das pessoas, os recursos necessários para que o projeto ele, de fato, ele lograsse êxito, tá. Uhum. Eh, foi desafiador, eh, e é desafiador porque a gente lida com o risco, né, e quando a gente lida com risco, a gente está falando de fraude, então a gente tem muitas pessoas que bom, é comum, tu tem aí eh, hoje é muito claro que existe o golpe do seguro, né, isso existe demais e, imagina uma seguradora, o quanto de, eh, tecnologia e inteligência ela tem para atuar em, mitigar esses riscos. Uhum. Então, a gente não tinha isso, o que a gente tinha é muito conhecimento da nossa região, muito conhecimento dos nossos consumidores, né, e eu acho que esse foi um momento muito claro quando a gente entendeu de: "Bom, vamos focar em atender a nossa região". Acho que foi um ponto de virada, assim, quando a gente entendeu: "Não, não vamos querer dominar o mundo antes de dominar a nossa região". Então a gente dominou a nossa região, eh, porque a gente sabia que com os prestadores que a gente tinha, com os associados que a gente tinha e com o time que tinha para dar suporte, a gente conseguiria fazer a melhor entrega. E se a gente quisesse dominar o mundo antes de dominar a nossa casa aqui, antes de eu querer dominar o mundo antes de eu limpar o quarto, não daria. Então eu acho que esse foi um movimento muito assertivo que garantia um crescimento muito consistente, né. Eu até brinco, eu falo com o pessoal lá, eh, a gente é a Uni Cooper e talvez por minha culpa, né, no bom sentido, ela está numa maratona, ela não está numa corrida de 100 metros. E eu sempre falo isso para todos os colaboradores: não adianta dar um sprint, a gente ir rápido e depois morrer no gás. Não, a gente vai concluir os 42 km da maratona, mas a gente vai num ritmo sustentável. A gente vai num ritmo sustentável. E a gente entende, e eu acho que o grande ponto da virada e que resume isso é entender qual é a nossa missão, quanto empresa de crescer sustentável, sabe? Crescer com recursos próprios, sem necessidade de alavancagem, sem. Eu acho que esse foi o nosso mantra que nos livrou de muitos problemas. Eh, que a gente enxerga que muitas empresas, têm um ciclo de vida muito menor, né, hoje a maior parte das empresas elas fecham em 2 anos, né, é bem comum, empreender no Brasil é difícil, mas eu acho que se tu tens esse mantra bem claro, as questões que são estruturais, do negócio elas ficam, preservadas, né. Eu acho que o pior momento que a gente teve, de fato, foi um pouquinho antes do regulatório, sair, onde a SUSEP ela de fato ela estava impetrando muitas ações nas associações, nas cooperativas que já atuavam, eh, visando,
identificar elas e cessar as atividades daquelas entidades, né. Mas pouco depois a gente teve a aprovação da lei e agora a gente vive um momento de calmaria, e eu espero que esse ponto de virada onde a gente era criminalizado, chamado de seguro pirata, de atividade análoga ao seguro, agora a gente está no momento onde construção disso junto com o regulador, isso é muito bonito, é muito legal, eh, entender que entes do setor, que às vezes não sou eu, mas é um parceiro do lado que eu congrego com ele e vivo com ele, Uhum. a gente consegue, ter esse diálogo com o regulador e auxiliar na construção, é muito legal. Bom, bom, bom. Tu era um bom vendedor, Eduardo? Olha, dizem que sim, né. Não, né, modéstia à parte, eu sempre fui destaque de vendas aonde eu passei, eu sempre tive eu brinco que, o vendedor, as pessoas falam que ele tem que ser um cara extrovertido, que ele tem que ser espalhafatoso, eu não sou essa pessoa. Aham. Eu sou um cara introvertido, mas, eu gosto muito de racionalizar aquilo que eu tô falando para entender se faz sentido. Então, os consumidores das soluções que eu tinha, desde telefonia, que eu trabalhei atuando vendendo telefonia, Uhum. eh trabalhei meu primeiro emprego como vendedor, na realidade, foi como aeromodelismo, eu trabalhava vendendo, aeromodelismo e aí a venda ela era muito mais voltada para vender um tempo de qualidade daquela pessoa com o filho ou um lixo mental que ele fazia. Então eu enxergo que, eu não nasci para ser um vendedor, mas eu acho que a minha capacidade de entender os cenários e formular soluções para aquele cenário, me tornou um bom vendedor, né, Uhum. me tornou um bom vendedor. Mas assim, se tu pega ali, eh, quais os pré-requisitos para ser um bom vendedor que toda empresa ela busca, eu acho que se alguém fosse me contratar sem entender esse escopo por trás do porquê eu vendo, eu Uhum. acho que ninguém me contrataria. Mas o resultado era bom. O resultado era bom, sempre foi. Não, que isso que importa. É, no final das contas é, né. Importa o resultado, né. É, Boa. E o teu sócio era bom também o resultado? bom demais. Boa. Vocês conforme a empresa foi evoluindo nesses 10 anos ali, vocês tiveram dificuldade porque eu pergunto por quê. Todo dia o pessoal liga aqui na Zopo, tal, quer implantar um CRM e tal. Qual que é a maior dificuldade que eu vejo de uma empresa que está crescendo, e eu vejo que vocês têm uma história muito legal, você principalmente construiu isso e tal, porque você foi uma empresa que o sócio foi um vendedor. A Zopo também foi fundada por 2 vendedores. E isso inclusive foi o nosso grande diferencial, não foi fundado por caras de TI, Hum, foi uma empresa de tecnologia fundada por 2 vendedores. Esse é o nosso segredo de sucesso, que é a maior diferença nossa para os nossos concorrentes, né. uhum, E eu gosto muito de falar por empresa que foi fundada por vendedor, né. Que o desafio às vezes é o quê? É eu contratar um vendedor e fazer com que ele tenha uma performance parecida comigo. uhum. Como é que foi isso na Unicoper? Porque eu imagino que conforme você ia crescendo, você teve que parar de vender, certo? Sim. Porque daí você teve que aprender novas habilidades, contratar gente, demitir gente, entender DRE, entender um monte de coisa que você não sabia fazer, ter papo com um contador, com um advogado, ir para Brasília, pleitear coisa e tudo mais. E você teve que começar a montar um círculo de confiança com um gestor comercial, com um coordenador comercial, com vendedores e tudo mais. E esse cara tinha que meio que ser um clone do teu cérebro, né, entender o discurso da empresa e por aí vai. Como é que foi esse processo lá com vocês? Ao Eh, longo desses anos, né? foi bem desafiador. Foi bem desafiador, eu acho que logo no começo a gente entendeu que, eh, não dá para fazer, 2 andorinhas só não fazem verão, né. Elas precisam de um grupo bastante grande, homogêneo e, o mais importante, comprometido com o propósito. Eu acho que, eh, fazer essa transição foi, muito mais de: "Olha, eu faço dessa maneira, vou te explicar como eu faço, mas talvez tu tenha uma maneira melhor que eu de fazer
essa maneira, essa venda, só não se perca no propósito. O propósito é entregar isso aqui. O Uhum. propósito é fazer uma entrega legítima. Então, a gente tem alguns requisitos que a gente não aceita. Então, a gente foi muito mais claro do ponto de vista do que a gente não aceita do que a gente espera com relação a montar um time de performance. Então, a gente não aceita um vendedor que mente para fazer a venda, que vende a qualquer preço. A gente vende um suporte na hora da dor. Então, explique isso, esteja à disposição do teu cliente. Porque você é a primeira pessoa que ele vai buscar na hora da dor. Claro. Então, eu acho que foi um processo muito mais de transferir valores, né, porque eu brinco, eu falo lá na empresa que eu acho que eu sou uma pessoa que eu não sou nota 10 em nada. Eu acho que eu um pouquinho a coisa que eu sou um pouquinho acima da curva, eu acho que é na capacidade analítica só. Uhum. Sou nota 7, 8 em tudo, em venda também. Então, o empreendedor entender isso, né, e falar: "Olha, aqui estão os meus valores, tá? Tu vai fazer isso daqui melhor que eu, porque tu só vai fazer isso", né. Uhum. Eh, eu acho que e dar espaço para o time, de fato, conseguir performar, né, eu acho que é essencial, é essencial. É óbvio que qualquer tipo de autonomia, né, ela tem que ser, vamos dizer assim, acompanhada por meio de rituais, né, Uhum. por meio de dados, por meio de indicadores. Então, eh, quando tu tens, que cuidar só do teu pipeline de vendas é uma coisa, né. Quando tu tem o pipeline de várias pessoas Uhum. para cuidar, daí tu precisa ter rituais, de prestação de conta, rituais de falar sobre indicadores, sobre estratégia, mas eu acho que o cerne disso, o cerne foi, incutir no time os valores, tá, os valores. Quando tu incute no time os valores, cria os rituais, aí as coisas acontecem de maneira assertiva. Legal. Muito bom, porque daí eles não vão precisar perguntar para você o que eles precisam fazer, né. Eles já vão saber como você pensaria naquela situação, né, e vão saber como agir, né. A política comercial tá clara, os valores vão estar claros, e aí é só fazer, né. Exatamente. Boa, legal Eduardo, legal. Mas 10 anos atrás eu acho que não se tinha essa maturidade, né, sobre gestão de vendas, né. Não, não tinha. Com certeza. Eu acho que a ideia era muito mais, bom, vende e Não sei, talvez tu era um cara muito acima da média, mas eu lembro como é que se tocava time de vendas 10 anos atrás, era um pouco mais na raça, né. não, como é que vamos buscar o resultado? É sangue nos olhos e faca nos dentes, né, conjuntivite, sangue nos olhos, Era um pouco mais bloquinho, um pouco mais coisas era um pouco mais na raça, era um pouco mais raçudo, tirar pedido e tal, né. Sim, 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 sim. Era um pouco mais assim. Eu até comento isso que vocês são uma empresa que usam o Bitrix 24 hoje, né. Sim. Na empresa de vocês, na Unicoper, como é que foi a mudança de paradigma após a implementação do Bitrix CRM? Vocês notaram alguns ganhos de performance? Tu quer compartilhar com o pessoal como é que foi essa Claro, experiência? claro. Não, com certeza. Eu acho que, assim, a gente implantou o Bitrix e ele ajudou mais, no que se refere à qualidade do nosso atendimento de ponta a ponta, né, o controle do gerenciamento de tarefas e projetos ali que a ferramenta ela proporciona, daí foi sensacional, pra a gente conseguir ter uma visão mais, vamos dizer assim, em alguns casos mais desapaixonada em relação ao que aquele colaborador ele está entregando, e que aí tu tinha uma expectativa, mas quando tu vai pra análise dos números, tu enxerga que de fato não é tudo aquilo. E, privilegiar quem de fato está comprometido com o propósito da empresa em relação a fazer uma entrega assertiva. Quando tu, estipula indicadores, SLAs, né, pra atender o consumidor, para ter retorno com relação a uma demanda específica na prestação de conta para um supervisor, isso cria uma cultura de feedback, eh,
a ferramenta Bitrix, ela cria uma cultura de feedback que a pessoa que está sendo o vamos colocar assim, o centro ali da tarefa em questão, ou da demanda em questão que o pipeline de automações ele está tratando, ele automaticamente ele não quer ser interpelado pelo seu superior, e ele automaticamente ele eleva a performance do time como um todo, porque ninguém quer prestar conta sobre algo que era para entregar e não entregou, entende? Uhum. Então que o simples fato de tu ter uma ferramenta que organiza e gera clareza para o operador com relação à sua produtividade e para o supervisor em relação à produtividade do time em que gerem, isso automaticamente por si só já eleva a confiança do time como um todo em relação à entrega daquilo que está fazendo, porque ele tem indicadores claros com relação ao que ele está fazendo e o que ele precisa fazer para de fato ter uma performance, né? Então, eu acho que o maior ganho de eficiência que a gente teve foi criar essa cultura do feedback. E a cultura do feedback, ela só é possível com indicadores. Não é possível tu ter uma cultura de feedback apoiada simplesmente em palavras. Um gestor de uma empresa que atua só com feedback de palavras, ele cria uma codependência do colaborador que é muito nociva pensando em médio e longo prazo. E o que a gente conseguiu fazer dentro da ferramenta bom, de fato, o colaborador é figura principal e essencial para que isso se execute. Mas se ele não está apto naquele dia, ou se ele não está em condições de desenvolver as atividades, o pipeline está todo lá, né? Outra pessoa pode assumir, pode dar o suporte necessário para que ele seja executado, né? Então, esses ganhos que a ferramenta ela traz com a possibilidade de criar fluxos, automatizar fluxos, é algo que de fato elevou e muito o nível da Unicoper. Legal, legal. Hoje vocês utilizam então para tudo, no sentido de medição de performance, indicadores e tudo mais nas áreas internas ali de Sim, atendimento. sim. Legal. Eh, o pessoal, a gente utiliza desde controle de inventário, Uhum. a marcar evento, né, vamos fazer um happy hour, vamos, né, eh, a gente utiliza, eh, muito o fluxo de gerenciamento de tarefas e projetos, a gente utiliza muito. A gente utiliza muito também, as landing pages alocadas dentro do ecossistema Bitrix para formulários. Então tu cria, landing pages e tu aloca os formulários, a parte de conversação ali dentro. Então a gente utiliza a ferramenta praticamente que Completa. completa, Uhum. né. Você estava comentando comigo ali até relacionamento com o fornecedor, né, para já Isso. As automações, aí a gente cria as automações, né. A gente cria as automações e os gatilhos que disparam no WhatsApp do consumidor, do consumidor, do fornecedor também, então a gente utiliza e abusa bastante da ferramenta. Eu acho que ela é uma solução que, pelo custo que ela tem e pela curva de adoção que o meu time teve, eu acho que hoje seria muito difícil a gente fazer uma transição hoje para uma outra ferramenta. Sobretudo, eu acho que mais pela curva de adoção do que até mesmo pelo legado, construir em um outro lugar, Uhum. entende? Porque o time de fato, eh, comprou a ideia e tá lá, Uhum. né, então o colaborador ele é promovido, tá lá no feed, todo mundo Uhum. sabe, parabenizando, Uhum. cria a cultura mesmo de utilizar a ferramenta, né, vou chegar de manhã cedo, vou sentar lá, tenho lá meu fluxo de tarefas do dia para fazer, tenho as tarefas que vão vencer amanhã, tenho as tarefas, então assim, isso já tá no DNA do time, e isso que cria a cultura de feedback, né, isso que cria a cultura de feedback. Legal, legal. A gente resolveu o problema, você resolve, na verdade, o teu problema de comunicação de dentro para fora, né. Uhum, E isso é muito importante, porque a partir do momento que a empresa aprende a se comunicar primeiro consigo mesma, ela vai conseguir resolver o problema de se comunicar com o cliente final. E isso é muito bacana, porque esse é o espelho da tua mentalidade, né. uhum. Você foi fundar a tua empresa por quê?
Porque a empresa que você trabalhava antes, ela não conseguia fazer isso, né? Ela não entregava o que você vendia, né? O que Hum, você queria vender. sim. Isso que motivou lá atrás a você abrir a sua empresa. Então você acabou no fim do dia, 20 anos depois, né, procurando uma ferramenta que também fizesse algo parecido, né, de resolver os problemas de dentro para fora. Então isso acaba casando com uma essência de DNA um pouco do Eduardo, né? É. Legal, Eduardo. A gente falou no nosso papo até agora processos, o que que você faz. A gente falou agora um pouquinho de tecnologia. Eu não quero que isso roube o protagonismo do nosso papo, não foi para isso que eu te chamei agora. Vou falar um pouquinho de pessoas, cara. Eu sei que você é um cara que é muito fã de alta performance. E a gente estava conversando um pouco aqui antes do nosso papo, que você é um cara que inclusive adicionou na tua rotina coisas para adicionar uma mentalidade de alta performance durante a pandemia. Você é um cara que começou a praticar provas de longa distância, abriu teu Instagram, só prova de bike, cara. Aham. Comenta um pouco como é que foi o nascimento desse novo Eduardo aí que pratica provas de bicicleta e tudo mais, que parece que não era algo que você fazia com muito, é algo que surgiu novo, mas que teve um impacto até para você como liderança e tudo Sim. mais, né. Então a gente tem esse tripé, né, de processo, pessoas e tecnologia, mas isso, ou seja, teve um impacto até para você como gestor, né, ao longo do tempo que te faz, né, liderar a empresa um pouco melhor. Compartilhe um pouco conosco, um pouco como é que nasceu isso e como é que isso tem impacto a forma que você gera a empresa, cara. Eu sempre gostei muito de esporte. Uhum. Eu sempre gostei muito de esporte. Mas são ciclos que tu vai vivendo e às vezes tu é afastado, né. Então, eh, quando eu iniciei ali a minha jornada enquanto empreendedor, eu acho que um pouquinho antes ou em conjunto, eu iniciei também no jiu-jitsu, então eu durante 12 anos eu pratiquei jiu-jitsu, e era uma atividade muito bacana, onde eu tinha meu grupo de pessoas ali, consegui lograr êxito e chegar à faixa preta. Ah, legal. Eh, e era uma atividade que me dava muito prazer. Na pandemia, ah, tudo fechou, imagina, as pessoas, tinham que usar máscara para tudo, imagina ficar se agarrando numa academia, né, então, Uhum. sem condições alguma, né. Então o que aconteceu foi que em março de 2020, quando a gente teve o fechamento de tudo, eh, eu falei: "Vou ficar louco", porque o jiu-jitsu era o que possibilitava eu ter o meu lixo mental ali, de praticar uma atividade e, né, vamos dizer assim, manter minha cabeça centrada para as atividades do dia a dia, né. E aí, eu comecei a pedalar, na época que não podia fazer nada, em ambientes fechados, foi um mercado que surgiu e cresceu muito, ele cresceu muito o mercado da bike, né. Uhum. E eu ali em março eu comecei a pedalar, eu me lembro que no primeiro dia de lockdown, inclusive, não recomendo que façam isso, né, mas eu fui subir a Serra Dona Francisca, que é aqui próximo, eh eu cheguei ali naquela roda d'água que eu acho que é um pouco mais de 1,5 km, 2 quilômetros, eu estava quase morrendo ali. O coração a mil assim, dei mergulho numa roda d'água que é uma vendinha que tem ali, tem uma roda d'água bem de banana e tal. E ali eu tinha uma bicicleta, mas eu andava lá de vez em quando e ali eu peguei, subi até o mirante, parando muito, com muita, custo, né, e dali em diante eu falei pra mim mesmo, eu falei assim: "Cara, eu tenho uma filha na barriga da minha esposa, né, ela nasceu em agosto, estava com um pouco mais de, 5 meses ali", eu falei: "Eu quero ver ela crescer, eu tô tendo dificuldade pra subir a Serra Dona Francisca aqui de bicicleta, meu Deus do céu, daqui a pouco essa doença que tá vindo aí me pega, né, eu não vou ver ela, né". Sobretudo para quem era mais tinha mais predisposição, obeso tinha mais predisposição, né, a contrair o covid, né, e do ponto de vista de fatal, né, de fatal. E aí eu comecei a praticar e eu estava muito acima do peso,
Eu estava numa condição onde eu já não me pesava mais, né, eh, treinando pouco jiu-jitsu, já vinha numa rotina de treino de menos treino. E aí eu comecei a pedalar e comecei a me apaixonar pelo negócio. Pouco mais de 2 anos depois, eu fui convidado para uma prova, eh, perdi muito peso, né, perdi mais de 30 quilos, a bike fez isso por mim, eu acho que me tornou um outro homem de fato, né. As pessoas que me conhecem, assim, de 2023 pra cá, elas não imaginam o tamanho que eu era. Quando eu mostro as fotos, elas não acreditam, né, o tamanho que eu era. E aí o que eu achei interessante é que eu pude me desafiar numa prova de ultradistância, que chama Biking Man. Essa prova é uma prova de 1.000 quilômetros, duração de 5 dias, que você larga e você não pode ter apoio nenhum. Eh Hospedagem tem que se virar, você vai dormir na rua, vai dormir no chão, comida, não pode ter carro de apoio. Se você tiver qualquer tipo de auxílio externo que não seja o seu próprio, você está automaticamente desclassificado. O único auxílio é, eles instalam na tua bicicleta ou em você um rastreador satelital, que se você cair, se acidentar, estiver morrendo, você aperta no botão, vai o auxílio médico para te levar até um hospital, né, é isso. E eu fiz a minha inscrição, né, pra essa prova em 2022 e eu fiz, e foi muito bom. Eu quase morri de hipotermia. Eu quase morri de hipotermia, mas isso foi muito bom, porque me fez ressignificar muitas coisas, assim, em relação à dificuldade, em relação a dar valor a um banho quente, em relação a dar valor a estar com a família. Eh, eu de fato passei por situações ali onde, eh, me transformaram enquanto resiliência, um homem, né, e de lá pra cá, todos os anos eu faço essa prova, e foi uma coisa que eu coloquei no meu calendário, assim, eu sempre tenho uma semana do ano que eu separo pra mim, né, e pode estar desmoronando o mundo que for em relação a trabalho, eh, eu vou participar, eu vou me desafiar, e isso é muito bom porque eh, me mantém sempre, eh, com a mente muito clara para mim, porque quando vem uma dificuldade, sabe, do trabalho, eu até brinco e falo assim: "Pô, às vezes acontece de, ter algum problema com o fornecedor ou ter algum problema, né, com um colaborador", eu pego e olho e falo assim: "Pô, isso daí não é um problema de verdade. O problema de verdade é tu tá lá quase morrendo no meio do mato, sem chovendo, com frio, caindo neve, eh, e tu não tem o que fazer, o teu único objetivo é seguir em frente, né". E aí eu trago isso à minha memória e todo ano eu faço e me coloco à prova nessa condição, para eu estar exercitando o meu a minha régua de dificuldade, né. Então a minha régua de dificuldade do ponto de vista, bom, um desafio difícil, isso aqui é um desafio difícil, né. E esse ano estou inscrito de novo, a prova vai acontecer agora em outubro, e a minha expectativa de novo é matar meu eu, do ponto de vista de, bom, o trabalho é difícil, ser pai e empreendedor e ser líder é difícil, mas, tem algo aqui que é tão difícil quanto, e aí aqui é só tu, né, não tem ninguém para te ajudar. E foi isso que as provas de ultradistância elas trouxeram para mim, elas me trouxeram uma possibilidade de, eh me virar por mim mesmo, sabe, me resolver comigo, em relação aos meus sentimentos, em relação aos meus anseios com relação à dificuldade, em relação a ser autossuficiente. Eu acho que o princípio de autossuficiência é algo muito importante. E o que eu acho mais bacana é que o quão mais autossuficiente tu é, mais interessante tu é para o próximo. Uhum. Sabe? Então assim, ó, quanto mais autossuficiente eu sou em relação aos meus anseios, em relação às minhas dores, mais eu desperto o interesse das pessoas, dos meus familiares, dos meus colaboradores, de entender: "Pô, cara, o cara
ele analisa as situações, entende a dificuldade, mas ele consegue enxergar uma solução por si mesmo ou, buscando com pessoas para compor, mas não se abala em relação às dificuldades, sabe. Então, se tornar uma pessoa mais autossuficiente foi o que essas provas de ultradistância elas me proporcionaram, e isso ecoa para a vida em todas as áreas. Muito interessante, porque a gente se coloca no limite da sobrevivência, né, isso afeta a própria forma com que a mente funciona, né, e é interessante, você colocou até uma frase interessante que é ali a matar o eu ali, né, essa tem uma expressão em inglês que é a ego death, né, que é bem forte, né, então bacana. Em que país que acontece essa prova? É uma prova de etapas, então cada país é uma etapa. No Brasil tem uma etapa e todas as edições que eu Uhum. participei até então foram no Brasil. No Brasil? É, Não, é que você falou de neve ali, eu pensei e tem, e tem. No Brasil a região que ela passa neva, ela passa por São Joaquim, ela passa por entendi, Urubici, entendi. hã, então mas, hoje, a ela tem várias etapas, então tem etapa na França, tem etapa em Hum, Portugal, tem etapa em, eh, na Índia, existem etapas, na América do Sul existia no Peru, agora só tem no Brasil. No Brasil, e eu acho que o outro a outra tem um país do Mediterrâneo ali, que eu não me recordo o nome. Não me recordo agora uhum. o nome do país, mas tem um país também que ocorre ali no Mediterrâneo, mas a prova, a origem dela é francesa, o organizador, o dono é Os franceses francês. gostam de prova de bicicleta, né? É, demais. E a gente tem o Vini, que é o organizador aqui no Brasil, uma pessoa que é um colega aí que coloca a gente nessa cilada todos os anos aí, que ele é responsável por ser o diretor de prova aqui no Brasil. Uhum. E faz um excelente trabalho aí, com relação a organizar essa selada pra gente ser mais autossuficiente, no todo, não só na bike. Legal, legal. Bacana, bacana. E essa questão da prova de resistência, então você vê esses ganhos dentro da cabeça, legal. Você viu essa transformação do teu próprio corpo, tudo mais. Tomada de decisão, você vê que mudou a forma com que você toma a decisão? Você comentou um pouco de Demais, pensamento analítico, gestão de recurso e por aí vai. demais, demais. Eu vejo o pessoal comentando muito sobre tomar decisão como se fosse um piloto de caça, que tem pouco segundo para tomar, e por É, aí vai. demais. Eh, eu gosto a visão que eu coloquei antes a respeito da maratona Uhum, para a prova de ultradistância é muito isso. Então, tu pensa no combustível que tu vai ter para chegar até o fim. Quando eu uhum, falo combustível, é comida, uhum, alimentação. Tu pensa nos equipamentos que vão te proporcionar chegar a isso, a bike tá em dia, o GPS tá com bateria em uhum, dia, tá funcionando. Eh, Às vezes acontecem coisas, por exemplo, fura o pneu, tu tem que se virar, tem que uhum, trocar o pneu, tem que, às vezes dá um problema mecânico na bike, tu tem que se virar, entende? uhum. Então assim, eh, a tomada de decisão ela é melhorada na maneira preditiva, para tu também, vamos colocar assim, trazendo agora, quando eu vou fazer uma prova dessa eu tenho que preparar previamente para ter todos os recursos para Sim. que se algo aconteça. E aí eu pego e eu acabo, projetando isso para os negócios e projetando isso para a vida também. Então assim, como eu preditivamente, se acontecer algum problema, eu consigo ter step ou condições para que eu consiga resolver um problema. De maneira preditiva e também de questões que acontecem no momento, que tu tem que tomar uma decisão rápida, né. Então, por exemplo, 2022 aconteceu, eu estava tendo uma síncope ali de início de hipotermia, e eu tive que me deslocar até um local, que foi um oásis ali, um café que eu achei, me enrolei em papel filmes, literalmente, me enrolei em papel filme no peito, na cabeça e tal, porque estava chovendo, 5 graus, hipotermia, você tá na rua pedalando, morro abaixo principalmente, né.
e tomei a decisão de seguir, mais aí com os recursos necessários para que isso aconteça. Ou às vezes você está ali descendo em alta velocidade, aparece, um buraco, alguma coisa na tua frente, tem que tomar uma decisão, rápida. Então, tudo isso tu acaba projetando, né, tu acaba projetando para outras áreas, né, outras áreas da vida. Eu acho que, eh, o esporte, o ciclismo como um todo, o próprio fato de tu praticar ele e buscar ter alta performance é algo que te coloca num nível de consistência em relação ao todo muito alto. Por quê? Os esportes de endurance como um todo, a gente está falando de corrida, natação e bike, requer uma transformação do teu corpo, do teu sistema cardiorrespiratório para aguentar aquilo. Uhum. Uma prova de ultradistância, por exemplo, a gente está falando de pedalar 14, 15 horas em um dia. E aí tu projeta isso daí para 5 dias. Então, o teu corpo ele tem que estar preparado para isso. E aí o que que acontece? Eh, Tu tem toda uma preparação que tu tem que fazer para o teu corpo conseguir suportar isso, né. E a bike é muito ingrata, porque, por exemplo, se tu fica 5, 6 dias, uma semana sem subir, tu perde muito desempenho. Tu perde muito em relação à possibilidade a capacidade cardiorrespiratória, né. Então, isso te deixa mais centrado em relação a: "Bom, beleza, eu quero dominar o mundo, né, mas o que é o básico que eu preciso continuar fazendo?". Então eu brinco muito que eu projeto isso para o dia a dia. Para eu conseguir competir numa prova, eu tenho que estar fazendo o básico bem feito, que é estar pedalando pelo menos 13, 14 horas semanais, é isso que eu preciso, né. Uhum. Eu preciso ter 13, 14 horas semanais para eu conseguir fazer uma prova bem, sem estar morrendo, sem eh e aí, quando a gente fala de negócios também, a gente fala assim: "Bom, a gente quer dominar o mundo, a gente quer fazer as coisas, a gente quer empreender, a gente". Só que, bom, o que é o básico, né, o que é a minha base que eu preciso ficar fazendo para que me possibilite eu sonhar com essas coisas grandes, né. Então eu penso: "Bom, eu preciso ter uma rotina que me possibilite isso". Então, uma rotina de chegar, de tomar feedback com os colaboradores e tal. E isso é muito legal, muito gostoso, porque quando tu entende isso, o trabalho e a bike e estar em família não é uma obrigação, não é algo pesado, tu encaixa de tal forma que tu ter as 12, 14 horas semanais ali pedalando é prazeroso. Uhum. Ah, tu estar na tua tu estar no negócio, fazendo o que precisa ser feito para tu dominar o mundo e dar o próximo passo, é prazeroso, porque é a base sólida que vai te possibilitar estar no próximo nível, sabe. Eu acho que tem muito da transferência disso, né. Eh, do gostar de treinar é muito fit com gostar de trabalhar, e eu gosto de treinar, e eu gosto de trabalhar, então tudo isso eleva o Eduardo enquanto, ser humano, e me faz ter uma entrega também na minha família, que eu gosto de estar com a minha família, né. Mas eu enxergo que é um ciclo que eu não preciso ter só um, eu não Uhum. preciso ter só: "Ah não, ou eu só treino e vou ser atleta", não. Ou eu só trabalho e, todo o resto, enfim. Uhum. Não, é a integridade, é o todo do ser humano que, quando as coisas bem ajustadas, tu consegue ter um nível de alta performance em todas as áreas. Eu acho que uma coisa não atrapalha a outra, eu acho que ela complementa. Uhum. Até porque tu começou a pedalar para poder ver tua filha, né? Exatamente, o objetivo principal, eu até falo, né, foi ver a Isabela crescer, né, assim, não morrer, não ter uma síncope aí. E o que aconteceu, eu até comprei uma bicicleta e todas as vezes que eu faço essa prova eu comprei essa bicicleta uma semana depois que ela nasceu, e todas as vezes que eu faço essa prova de 1000 eu tenho essa bicicleta até hoje,
eu faço com essa bicicleta e eu já tive a oportunidade de pintar e reformar ela e a bicicleta inclusive tem o nome da minha filha, tem o nome da Legal. Isabela, e eu brinco, a minha filha sempre tá me acompanhando nas provas de ultra, nos momentos mais difíceis ali, Uhum. que é por meio da figura da bike que, me acompanha e quando eu tô andando por aí e eu até falo, eu brinco, né, as outras eu tenho, 2 pernas, um corpo, mas eu tenho 3 bikes e, bom, enquanto couber lá em casa eu vou ter mais, né. Mas a Isabela, que é aquela bike, a primeira que eu comprei logo depois que ela nasceu, aquela lá eu não vendo, não troco, e tá sempre me acompanhando. Então, de fato é um fechar de ciclo, né. É um Uhum. fechar de ciclo de, bom, eu sou um ser humano melhor por conta da bike, por conta disso eu consigo ser Uhum. um marido melhor, por conta disso eu consigo ser um empreendedor melhor também. Então, eh, e aí eu devolvo isso para a bike também de querendo estar, né, querendo estar e querendo continuar. Então, eu acho que é um ciclo muito virtuoso do ponto de vista de continuidade, e hoje eu enxergo que é fundamental para mim. A gente brinca até que num grupo de colegas que a gente tem, que de empresários, que pedala, a gente fala assim: "Ó, bom, irmão, quando eu não pedalo, eu sou um ser humano pior, assim, do ponto de vista de mais estressado, mais Uhum. de enfim". E eu acho que é a nossa cachaça boa, né, como falou assim, que deixa a gente na linha para resolver as outras questões do dia a dia. Legal, legal. Dentro das várias vidas que você vai viver dentro dessa vida, essa vida de pai e ciclista nasceram juntas, né. Exatamente, nasceram extremamente juntos e até é engraçado que a minha filha ela associa muito, né, tipo, o papai e a bike, né. Ela associa muito o papai e a bike, a vida saudável. E aí eu também tenho cuidado de, bom, integrar ela de tal forma que isso não seja algo que substitua o tempo que eu tenho com ela, mas que ela goste do hobby e queira estar comigo junto, né. Então, ter o tempo de qualidade com ela e ter o tempo de qualidade com ela na bike também, porque ela com 4 aninhos, ela já tem a bikezinha dela lá, a gente pedala junto e dá risada lá no nosso condomínio. E eu tenho certeza que eu ainda vou ter a oportunidade de fazer uma prova de ultra dessa com ela e transmitir tudo aquilo que eu vivi. Com certeza, porque o exemplo inspira, né, o exemplo puxa. Exatamente, Maravilha, exatamente. maravilha. Muito bom o nosso papo, Eduardo. Eu acho que foi um papo muito enriquecedor. Eu acho que você é um cara que agrega muito aqui para nossa cidade. Com certeza tua mãe tem um orgulho sensacional da tua trajetória e vai ter, porque você é um cara muito novo, né. É. Então você ainda vai construir coisas incríveis aqui. As pessoas que ouviram aqui o nosso papo e que querem continuar essa conversa, onde é que as pessoas te encontram nas redes, cara? Bom, eu gosto muito de me, comunicar no LinkedIn, Legal. se quiserem me seguir é Eduardo Dada, né, eu acho que é um ambiente onde eu, de fato, enquanto CPF, estou mais aberto para falar sobre ideias, e o que a gente quer construir enquanto Unicoper, Legal. eh, e encontram também a Unicoper Brasil, unicoper.brasil, que é a cooperativa a qual eu estou como CEO, né, e sou founder. E, bom, eu acho que tendo esses 2 canais aí, o LinkedIn as pessoas vão conseguir entender mais o Eduardo enquanto ideias de business, de negócio, e com o Unicoper eles vão entender a entrega daquilo, né. Eu acho que essas 2 redes sociais aí, unicoper.brasil e no LinkedIn Eduardo Dada. Maravilha, maravilha. Muito bom. Para você que ficou até aqui, obrigado pela sua audiência e até sempre.